Bom, pessoal, fazer mais um vídeo, o segundo episódio da série Colecionando Brianese. Hoje nós vamos falar sobre as seleções estaduais e para contar essa história nós vamos ter que falar um pouco de uma outra marca de botões que foi contemporânea em boa parte da história da Brianese, que é a Krax, só com KS, né? Empresa do saudoso Guilherme Biscassi, que a gente viu o privilégio aí de conhecer, de conversar bastante com ele. E vou contar um pouco essa história, porque a gente está falando da Krax aqui, se hoje a gente vai falar de seleções estaduais, né? Bom, a Krax tem um papel importante na história da Brianese, porque Krax, Copa do Mundo, Sportec, mas o Lúcio, nas conversas que a gente tem aí, falando de passado de Brianese, né? Ele fala muito de Krax e Copa do Mundo como empresas que apertavam muito o preço dos botões no varejo, né? Então os botões da Brianese, eles eram vendidos em lojas de esporte. Eu comprei os meus muito na loja A Esportista, Shopping Ibirapuera, a Baiar, no Shopping Iguatemi. Lembrando que eram os dois shoppings que tinha em São Paulo, né? Depois veio o Eldorado, que era o terceiro shopping, Shopping Morumbi, que foi o quarto, né? E vendiam também nos magazines, né? Cheguei a comprar os times na Eletro Radiobras, e os magazines é quem mais apertava preço, por isso que o Paulo, pai do Lúcio, lançou a linha Pop, aquela linha com a caixa verdinha, com os botões mais simples, de material mais barato, né? Muitas vezes com aplicação só de símbolo e número para baratear o processo, para conseguir chegar em custos aí, adequados para essas lojas de varejo, né? E a Krax, do saudoso Guilherme, ela batia muito nessa questão de preço. A Copa do Mundo tinha a questão do conhecimento do canal, né? O tio do Lúcio trabalhou muitos anos na Brianese como vendedor, então ele sabia aonde ir, né? E a Krax pegava muito nessa questão de preço. Se você for ver os botões da Krax, por mais que a gente goste muito, você vê aqui, né, com relação aos Brianese, vamos pegar um Brianese da mesma época, né? Por exemplo, você pega esse Santa Cruz, né? Os botões feitos aqui em acetato importado, o goleiro de resina, que dá um trabalho do cão para fazer, né? Tem que fazer a resina, formar, ir na politriz, ficar polindo ele, vira e mexe, a politriz escapava, vinha na testa do funcionário. Relatos que a gente escutou de pessoas que trabalhavam na Brianese à época, né? A palheta de celuloide colorida, as duas bolinhas, vinha até um determinado tempo o livro de regras, depois o livro de regras deixou de vir, mas vinha o catálogo verdinho, vinha algumas súmulas, né? Então realmente era um produto bastante caprichado. Quando você pega a Krax, você já começa pela lente. A lente era de plástico injetado, né? E aqui de acetato termoformado, né? Então é um produto mais industrializado, uma injetora. Você tem um custo para fazer o molde, mas depois o custo de produção é marginal, né? Você pode ver que eles têm a marca aqui da injeção, todos eles têm uma marquinha de injeção, que é por onde alimentava o molde. Bolinha, em vez de duas, só uma, né? Palheta, também injetada, olha a marquinha da injeção aqui. E o goleiro, né? O goleiro de plástico, né? Plástico injetado, um pouquinho de areia dentro. Tudo isso para baratear. Isso foi apertando a Brianese na ponta, né? E o Lúcio teve que fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Ao longo do tempo, na terceira fase dos botões Brianese, ele entrou com as lentes rígidas também, de plástico injetado. O goleiro deixou de ser o goleiro de resina polimerizada, passou a ser um goleiro de plástico injetado. No primeiro momento, um plástico até de melhor qualidade, texturizado, mas depois um goleiro bem genérico como esse, né? E a gente foi vendo, eu na época era moleque, adorava os botões, tal, a gente via essa queda de qualidade
que era por conta da concorrência, né? Mas a gente sempre gostou dos craques também, reconhecia como um produto inferior em termos de qualidade, mas a gente gostava bastante, né? Por quê? Porque tinham coisas além do catálogo, o Guilherme fazia umas coisas diferentes, né? A Brianese ficou muitos anos com aquele catálogo verdinho, provavelmente de 1976 até 1986, com os mesmos times em produção, né? E a gente queria coisas novas, a gente queria coisas diferentes e a gente acabava caindo às vezes nos botões da Crax, né? Mas aí, em 1985, 86, o Guilherme montou um showroom da Crax na Moca, num prédio comercial, eram 2 salas, que abria somente aos sábados, né? E a gente podia ir lá e escolher os times, jogar botão, mais ou menos o que a gente tentou fazer no showroom da Brianese, quando a gente voltou agora, né? Quando a gente estava com as 2 salas, com as mesas montadas. O que a gente não imaginava é que a gente ia ter uma pandemia pela frente, que o fluxo de pessoas lá desaparecesse completamente da região, e a gente acabou não fazendo isso, né? A gente acabou não fazendo isso. Nessas idas no showroom do Guilherme, eu conheci o Guilherme, que era um cara espetacular, um cara muito bacana, muito gente boa, que me ensinou uma porção de coisas, né? Ele era conhecido como o melhor jogador de tampa de todos os tempos, né? E eu comprei vários times dele, né? Um que eu não comprei, e eu tenho até hoje guardado, tá? Infelizmente nem todos eu tenho a caixinha, mas eu tenho os times que eu comprei lá com ele, da mão dele, há 40 anos atrás, guardados, né? E o Guilherme, como sempre queria inventar moda, coisas diferentes, tal, que era por isso que a gente gostava, ele lançou as seleções estaduais. Para quem não se lembra, nos anos 70, começo dos anos 80, no Brasil ainda tinha o campeonato de seleções estaduais, né? Então você via lá o time do Rio contra o time de São Paulo, aquela coisa toda, né? E ele fez, eu na época não comprei nada, não mexeu muito comigo, mas eu fiquei com esse negócio na cabeça, né? Até que agora, recentemente, através do nosso amigo Márcio Javaroni, a gente conseguiu essa seleção aqui do Amapá, ó, Federação Amapaense de Desportos. Nessa caixa impecável, né? Tem o restinho aqui do escudo da federação, tudo novinho. E aqui dá pra ver, ó, que eles mexeram no molde do berço para eliminar uma bolinha. O molde original era para 2 bolinhas, para cortar custo, mataram uma bolinha, mas não fizeram outro molde, né? Ficou até marcadinho aqui, né? E eu fiquei com isso na cabeça, e quando a gente voltou Brianese, né? Uma das coisas que eu pensei foi em fazer as seleções estaduais, né? E a gente fez as seleções estaduais. Nessa caixinha laranja, limitada a 500 unidades apenas, né? Trazendo de volta a magia dos campeonatos de seleções estaduais. A gente fez só 8, eu até peguei aqui o catálogo verdinho, foi Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, 1, 2, 3, 4, 5, Goiás, Santa Catarina e Pará. Eu confesso que eu imaginei que ia ter um pessoal falando, por que não fez do Amazonas, por que não fez do Tocantins e tal, mas não teve, então a gente acabou ficando com essas 8 mesmo. E eu descobri que eu não tenho todas, né, nessa história de separar, de trazer alguns times para minha coleção. Por exemplo, hoje eu trouxe esses 2 lançamentos aqui da Copa, né, Costa do Marfim e Austrália, né, olha que legal que ficou a Austrália, com o escudo atual, né? Então eu trago para casa, mas agora eu estou organizando aqui o acervo, que no fundo é o acervo aqui da Brianese, né, das coisas da marca. Eu vi que eu não tinha todas, eu tinha separado uma seleção de São Paulo e não tinha aparecido. No episódio 112 lá da Brianese eu mostro eu achando essa seleção, falei, eu vou trazer para casa, né? Porque na verdade eu só tinha trazido Rio de Janeiro, símbolo e número, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. O que faltou? Bahia, Paraná, Rio de Janeiro. São Paulo trouxe os, Rio Grande do Sul. Faltou Goiás, Santa Catarina e Pará. Porque essas daqui acho que vieram depois, né?
Eu acho que na ordem a gente soltou elas depois, por isso que elas não vieram. Eu preciso fuçar lá, ver o que eu acho, o que falta, para tentar manter essa coleção aqui completa. Quando eu faço a coleção agora minha, né, eu tento manter tudo no mesmo padrão, né? Então, por exemplo, aqui da Copa, estou pegando só a referência 99, que é 42mm flexível, com a chapa, feito o botão na chapa de 1mm, né, de acetato. Tem gente que gosta de mesclar, até porque os humanos de verdade são mesclados, né? Alguns são maiores, outros são menores. Mas eu agora estou fazendo padronizado. Aqui eu não tive muito esse cuidado, até tive cuidado do tamanho 42, né? Mas vieram alguns símbolo e número, duas faixas, né? Saiu arrumar isso daqui. Isso aqui esgotou, a gente parou há muito tempo. Mas como eu mostrei no episódio anterior, tem alguns disponíveis lá. Então se você não fez essa coleção, chama a Amanda lá no WhatsApp e vê o que tem lá. Tem gente vendendo, revendendo no Mercado Livre também. Tem alguma coisa no Mercado Livre. Então, foram só 500, né? Ainda dá para garimpar. Ah, vocês vão fazer mais? Não, eu não tenho mais nem a caixinha laranja, né? Então, nem dá para fazer mais. Uma outra coisa curiosa foi o seguinte, aqui o Guilherme fez com o escudo da federação. Estava até conversando com o Márcio, mas isso aqui deve ter inventado, não achei nenhuma referência a essa federação amapaense de desportos. Ele falou, não, na Placar saiu isso. Então o Guilherme pegou da Placar, a Placar fez os escudos da federação e ele acabou fazendo, né? Então, uma história bem bacana aqui, bem legal. E uma curiosidade também foi que quando eu frequentei lá o showroom da Crax, em 1985, 86, foi quando o Guilherme me apresentou os ditos botões profissionais, né? Aqueles botões de acrílico usinado, que depois substituíram as tampas no pessoal que joga pra valer, que joga federado e tal, né? E a gente comprou, fui eu, meu saudoso pai lá, a gente comprou esse ônibus aqui, essa maletinha, né? E eu lembro que os primeiros times que a gente comprou, meu pai comprou essa Itália, que era o time que meu pai jogava, né? Essa Itália Argola aqui, o goleiro. Então esse time aqui, meu pai jogou muito comigo, né? E eu comprei esse Arsenal, né? Que era o time que eu jogava campeonato também, né? Eu cheguei a jogar no Indiano durante um tempo. Jogava com Della Torre, Atienza, De Franco, só tinha nego voador lá, né? E esse é o time que eu jogava, olha que bonito que era o goleiro dele. Era não, tá aqui até hoje, né? O escudo, eu tenho até escudo do Arsenal, mas tenho dó de trocar, deixa esse aqui que tá 40 anos aqui, né? E eu me lembro que um dia meu pai, conversando com o Guilherme, né? E meu pai perguntou pro Guilherme, qual time você joga? Se você for jogar um campeonato, que time você joga? O Guilherme falou assim, acabei de fazer um time pra mim, que é essa seleção da FIFA. Meu pai apaixonou no time, mas infernizou tanto o Guilherme, até o Guilherme vender pra ele essa seleção da FIFA. Olha que legal, ela é um acrílico, depois tem uma aplicação em silkscreen, aí depois você tem a resina transparente por cima, e ele é usinado, né? E tem o escudinho FIFA, né? Que a Crax fazia, o time da FIFA fazia, a Sportec também fazia. E os números, né? No padrão Sportec, né? No padrão Crax, né? Os mesmos números que você vê nas tampas Crax estão aqui nesse time da FIFA, né? Um time muito bonito aí. E que foi o time que o Guilherme fez para ele jogar. E que meu pai enxuriçou ele até vender para ele, né? Mas a jogabilidade, meu pai gostava mais de jogar com a Itália do que com a FIFA. A FIFA é mais bonito do que qualquer coisa, né? E eu comprei esse Palmeiras também, no mesmo padrão. O acrílico embaixo, silk, os decalques, né? Esse decalque meio autorama aqui, a Crax usou em algum momento, nos botões normais de tampa. E eu comprei esse Palmeiras, mas também não usei muito, não. O que eu usava mesmo era o Arsenal.
Então foi isso, a história aqui das seleções estaduais, né? Vocês, quem quiser fazer a coleção, corra atrás, como eu vou ter que correr atrás de 2 times, pelo menos aí. Beleza? Depois deixa nos comentários se vocês gostam desses vídeos de histórias, essa série Colecionando Brianese, e a gente continua fazendo.